Você já parou para pensar o que existe bem lá no fundo, debaixo dos seus pés? Imagina cavar um buraco. Um buraco muito, muito fundo. Mais fundo que os oceanos mais profundos. Mais fundo que qualquer caverna. Será que daria para cavar até o centro da Terra? É uma jornada de quase 6.500 quilômetros. O buraco mais fundo que o ser humano já conseguiu perfurar tem pouco mais de 12 quilômetros. Tipo, daqui até Mogi das Cruzes, só que para baixo. Isso é só uma picadinha de agulha na superfície do nosso planeta gigante. Que segredos esse reino escondido guarda, muito além do nosso alcance direto, esperando para ser revelado pela curiosidade incansável da ciência. É uma fronteira tão misteriosa quanto galáxias distantes. A maior parte do nosso planeta continua invisível. A gente vive na sua pele fina e frágil. Essa pele, a crosta, é onde todas as nossas cidades são construídas, onde todas as montanhas se erguem, tipo a Serra do Mar, e onde todos os oceanos se agitam. Mas debaixo dessa superfície que a gente conhece, existe um mundo de temperaturas extremas e pressões que nem dá para imaginar. A gente não pode mandar uma sonda para lá, ainda não. Então, como a gente explora isso? Usamos o poder da dedução científica, escutamos os próprios sussurros da Terra, observamos suas pistas sutis. Essa jornada às profundezas é uma prova da engenhosidade humana, uma busca para entender a própria estrutura do nosso planeta de dentro para fora. A Terra não é só uma bola de pedra simples e sólida. Longe disso, é um sistema complexo, dinâmico, estruturado em camadas, tipo uma cebola cósmica. Cada camada tem suas próprias características, sua própria história única para contar sobre a formação e evolução do planeta. Da crosta quebradiça ao manto que flui, do núcleo externo líquido ao núcleo interno sólido. Cada zona tem um papel fundamental na grande engrenagem do nosso planeta. Entender essas camadas nos ajuda a montar o quebra-cabeça da história de 4,5 bilhões de anos da Terra. Uma história escrita em pedra e fogo. Por que a gente deveria embarcar nessa jornada até o núcleo da Terra? Por que esse reino invisível importa tanto? Porque o que acontece nessas profundezas escondidas afeta profundamente tudo aqui na superfície, move os continentes, gera o campo magnético que nos protege da radiação solar perigosa, influencia até o clima que a gente vive. A nossa própria existência, a história da vida na Terra, está ligada de forma inseparável ao coração de fogo do nosso planeta. Então, bora começar nossa descida, descascando as camadas deste mundo incrível. Começamos nossa exploração pela camada que a gente mais conhece, a crosta terrestre. Aqui é a nossa casa, é o chão debaixo dos nossos pés, a base do nosso mundo, onde a gente pisa para ir para a escola, para jogar bola no campinho. Mas, no esquema geral do planeta, a crosta é incrivelmente fina. Pensa na Terra como uma maçã. A crosta seria mais fina que a casca da maçã. É uma casca delicada envolvendo um interior muito maior. A espessura dela varia de uns 5 a 8 quilômetros sobre os oceanos, até uns 40 quilômetros sobre os continentes. 40 quilômetros é tipo ir da Avenida Paulista até Guarulhos, só que para baixo. Pode parecer bastante para a gente, mas é só uma pequena fração da massa total da Terra. Existem 2 tipos principais de crosta, cada uma com sua própria personalidade, seu jeitão. Primeiro, tem a crosta oceânica. Essa fica debaixo dos grandes oceanos. É relativamente fina, densa e jovem, geologicamente falando. Ela está sempre sendo criada nas dorsais mesooceânicas, onde rocha derretida de baixo sobe e se solidifica. Depois tem a crosta continental. Essa forma as terras onde a gente vive. É bem mais espessa, menos densa e geralmente muito mais antiga que a crosta oceânica. Ela contém algumas das rochas mais antigas do nosso planeta, testemunhas silenciosas de bilhões de anos da história da Terra.
A crosta da Terra não é uma casca única e inteiriça. Pelo contrário, ela é toda quebrada em muitos pedaços grandes e pequenos, feito um prato que caiu no chão. Chamamos esses pedaços de placas tectônicas. Essas placas enormes de rocha estão constantemente, lentamente se movendo. Elas flutuam na camada semifluida abaixo delas, o manto. O movimento delas é responsável por alguns dos eventos geológicos mais dramáticos do nosso planeta. Terremotos acontecem quando as placas raspam umas nas outras. Vulcões entram em erupção onde as placas se separam ou batem de frente. Montanhas se formam onde as placas se amassam. Essa dança sem fim das placas molda e remolda a cara do nosso mundo. Então, essa crosta fina e dinâmica é onde toda a vida que conhecemos no universo existe. É um lugar de beleza incrível e, às vezes, de um poder assustador. Ela fornece os recursos dos quais dependemos, desde o solo que faz nossa comida crescer, tipo o feijão com arroz de cada dia, até os minerais que constroem nossas cidades. Entender a crosta não é só um exercício para a escola, é crucial para entender desastres naturais, para encontrar recursos essenciais e para apreciar o equilíbrio delicado do sistema que nos sustenta. É o nosso pequeno palco no imenso teatro cósmico, um palco que está sempre sendo reformado por forças lá do fundo. Debaixo da crosta frágil existe um reino muito maior e mais misterioso, o manto da Terra. Essa camada é um gigante de verdade. Corresponde a cerca de 84% do volume total da Terra e uns 67% da sua massa. Ele se estende por mais ou menos 2.900 quilômetros para baixo, desde a base da crosta. Se a crosta é a pele da Terra, o manto é seu corpo grosso e musculoso. É uma região de calor e pressão intensos, um lugar muito mais estranho que a fossa oceânica mais profunda. As temperaturas aqui podem variar de uns 500 graus Celsius, perto da crosta, até mais de 4.000 graus Celsius perto do núcleo. É calor pra caramba. Agora você pode imaginar o manto como um mar de rocha derretida, um inferno líquido de fogo. Mas, na maior parte, não é bem assim. O manto é predominantemente rocha sólida. No entanto, por causa do calor e da pressão imensos, essa rocha se comporta de um jeito bem esquisito. Ela pode fluir, não como água, mas mais como mel bem grosso, ou talvez geleiras se movendo muito, muito devagar. Pensa num doce de leite bem pastoso. Os geólogos chamam essa propriedade de plasticidade. Ao longo de milhões de anos, essa rocha sólida se deforma e se arrasta, criando uma dança lenta de convecção dentro da Terra. Esse fluxo lento e rastejante dentro do manto cria correntes de convecção enormes. Pensa numa panela de água fervendo baixinho no fogão. A água quente no fundo sobe, esfria na superfície e depois afunda de novo. Algo parecido acontece dentro da Terra. Material rochoso mais quente e menos denso, vindo das profundezas do manto, sobe lentamente. Quando chega às partes superiores do manto, ele esfria, fica mais denso e então afunda lentamente de novo. Essas correntes colossais em câmara lenta são o motor principal que move as placas tectônicas na crosta acima de nós. Então o manto não é uma camada parada, é um sistema dinâmico que não para de se mexer. É o motor de calor interno da Terra. A energia para esse motor vem de duas fontes principais: calor, que sobrou da formação do planeta bilhões de anos atrás, e a decomposição contínua de elementos radioativos dentro da Terra. Essa agitação constante tem consequências profundas para o mundo aqui na superfície. Alimenta vulcões, provoca terremotos e molda os continentes e as bacias oceânicas. O manto, mesmo escondido, é um arquiteto poderoso do mundo que a gente vê. Nossa viagem imaginária continua, mergulhando mais fundo na Terra. Já passamos pela crosta, que a gente conhece, atravessamos o manto vasto, que se mexe lentamente. Agora estamos nos aproximando de uma fronteira de mudança profunda, um portal para o coração do nosso planeta. Estamos chegando perto do núcleo da Terra.
Este é um reino de condições realmente extremas, onde as pressões são milhões de vezes maiores que ao nível do mar, e as temperaturas competem com a superfície do Sol. Os materiais aqui se comportam de maneiras difíceis de entender com base na nossa experiência do dia a dia na superfície fria. O núcleo da Terra não é uma coisa só, uniforme. Os cientistas descobriram que ele é dividido em duas partes bem diferentes: um núcleo externo líquido e um núcleo interno sólido. Ao cruzarmos a fronteira do manto para o núcleo, a uma profundidade de cerca de 2.900 quilômetros, a primeira região que encontramos é esse núcleo externo. A transição é radical. A natureza rochosa e majoritariamente sólida do manto dá lugar a algo completamente diferente. É uma mudança tão grande quanto sair da terra firme e entrar num vasto oceano subterrâneo. Do que é feito esse núcleo externo? É composto principalmente de ferro e níquel. São elementos pesados que afundaram em direção ao centro da Terra durante sua fase inicial, derretida bilhões de anos atrás. Mas aqui vem a parte espantosa. No núcleo externo, esses metais não são sólidos, eles são líquidos. Uma esfera colossal de ferro e níquel derretidos, com milhares de quilômetros de espessura, girando e fluindo bem no fundo do nosso planeta. Imagina um oceano, não de água, mas de metal líquido superaquecido, sempre em movimento. Este é o núcleo externo da Terra, um coração pulsante e dinâmico. As temperaturas no núcleo externo são de cair o queixo, variando de cerca de 4.000 a 5.000 graus Celsius. É esse calor intenso, combinado com a rotação da Terra, que mantém esse oceano metálico num estado de movimento perpétuo e vigoroso. Esse movimento não é aleatório. Ele tem implicações profundas para o nosso planeta, especialmente para a geração de algo crucial para a vida, como a conhecemos. O núcleo externo não é só uma camada passiva, é um componente ativo e eletrizante do sistema da Terra, um gerador escondido de poder imenso. Seção 5. Coração líquido da Terra. A dança dinâmica do núcleo externo. Este vasto oceano de ferro e níquel derretidos, o núcleo externo da Terra, é tudo menos parado. É um lugar de movimento constante e vigoroso. Pense nele como um dínamo cósmico gigante, um caldeirão fervente e rodopiante de metal líquido. Várias forças contribuem para essa dança incansável. A rotação diária da Terra tem um papel importante, mexendo o núcleo líquido como uma colher mexe o café. Além disso, correntes de convecção, parecidas com as do manto, mas muito mais rápidas e num meio líquido, fazem o material mais quente e menos denso subir e o material mais frio e denso afundar. Isso cria um padrão de fluxo complexo que está sempre mudando. Esse movimento perpétuo de ferro derretido condutor, bem no fundo do nosso planeta, tem uma consequência extraordinária. Ele gera o campo magnético da Terra. Esse é um conceito explicado pelo que os cientistas chamam de teoria do geodínamo. Conforme o ferro condutor de eletricidade flui e gira, ele cria correntes elétricas poderosas e, como a física nos ensina, cargas elétricas em movimento geram campos magnéticos. O núcleo externo da Terra, portanto, age como um eletroimã gigante, produzindo um campo magnético que se estende para bem longe no espaço, envolvendo todo o nosso planeta. O campo magnético gerado pelo núcleo externo não é estático, ele é dinâmico e está sempre mudando. Sua força pode variar com o tempo, e seus polos, o norte e o sul magnéticos, podem até mudar de lugar. Incrivelmente, evidências de rochas antigas nos dizem que o campo magnético da Terra já inverteu sua polaridade muitas vezes ao longo da história geológica. O norte virou o sul e o sul virou o norte. Essas reversões são processos complexos, ainda sendo estudados, mas destacam a natureza dinâmica do geodínamo que opera nas profundezas do nosso mundo. Por que esse campo magnético é tão importante? Ele age como um escudo invisível, uma bolha protetora ao redor do nosso planeta.
Esse escudo, chamado magnetosfera, desvia a maior parte das partículas carregadas perigosas que vêm do Sol no vento solar. Sem essa proteção, o vento solar acabaria com a nossa atmosfera com o tempo, tornando a Terra inabitável. As belas auroras, as luzes do norte e do sul, são um lembrete visual deslumbrante dessa batalha cósmica, enquanto partículas carregadas interagem com nossa atmosfera ao longo das linhas do campo magnético. A dança do núcleo externo é, literalmente, uma salvação. Seção 6. O centro sólido. Segredos do núcleo interno. Nossa jornada continua, ainda mais fundo. Navegamos pelo oceano líquido e turbulento do núcleo externo. Agora, chegamos ao coração do nosso planeta, seu santuário mais interno, o núcleo interno. Esta é a fronteira final na nossa descida, uma esfera com cerca de 1.200 quilômetros de raio, mais ou menos do tamanho da Lua da Terra, mas muito mais densa e quente. Que segredos essa profundidade máxima guarda? Qual é a natureza dessa esfera central misteriosa que fica bem no centro da gravidade da Terra? Aqui encontramos uma reviravolta surpreendente na nossa história. Apesar do núcleo interno ser ainda mais quente que o núcleo externo, com temperaturas estimadas entre 5.000 e 6.000 graus Celsius, parecido com a superfície do Sol, ele não é líquido. O núcleo interno é sólido. Isso pode parecer contraintuitivo. Como algo tão incrivelmente quente pode continuar sólido? A resposta está na outra condição extrema encontrada nessa profundidade, uma pressão inimaginável. A pressão no centro da Terra é colossal, estimada em mais de 3,5 milhões de vezes a pressão atmosférica que sentimos ao nível do mar. Essa força imensa e esmagadora aperta tanto os átomos de ferro e níquel que eles não conseguem virar líquido. Apesar das temperaturas extremas, eles ficam presos numa estrutura sólida, cristalina. Então, o núcleo interno é uma bola sólida, principalmente de ferro, com um pouco de níquel e traços de elementos mais leves, intensamente quente, mas rigidamente sólida por causa da pressão gigantesca. Esse núcleo interno sólido também não é estático. Os cientistas acreditam que ele está crescendo lentamente, à medida que a Terra esfria gradualmente ao longo de bilhões de anos. O material do núcleo externo líquido se cristaliza e solidifica na superfície do núcleo interno. Além disso, pesquisas sugerem que o núcleo interno pode estar girando, talvez um pouco mais rápido ou mais devagar que o resto do planeta. É como um planeta minúsculo e denso dentro do nosso planeta maior, uma prova da física extrema que comanda as profundezas da Terra. Suas propriedades ainda estão sendo pesquisadas ativamente, guardando pistas sobre a formação e evolução da Terra. Seção 7. Ecos das profundezas, como a ciência espia dentro do nosso planeta. Você deve estar se perguntando, e com toda razão, como é que a gente pode saber todos esses detalhes sobre o interior da Terra? Não dá para perfurar um buraco até o manto, muito menos até o núcleo. A perfuração humana mais profunda é só um arranhãozinho na superfície. Então, como a gente enxerga essas camadas escondidas? A resposta é genial. A gente escuta a Terra, estudamos as vibrações que viajam por ela, mais ou menos como um médico usa um ultrassom para ver dentro do corpo humano. Essas vibrações são chamadas de ondas sísmicas. Os terremotos são nossa principal fonte dessas ondas sísmicas. Quando um terremoto acontece, ele libera uma quantidade enorme de energia. Essa energia se espalha a partir do foco do terremoto na forma de ondas que viajam por todo o planeta. Existem diferentes tipos de ondas sísmicas. Algumas, chamadas ondas P ou primárias, podem viajar por sólidos e líquidos. Outras, chamadas ondas S ou secundárias, só podem viajar por sólidos. Essa diferença é uma pista crucial para os cientistas. Cientistas montaram uma rede global de sismômetros.
Esses instrumentos sensíveis registram as ondas sísmicas quando elas chegam em diferentes lugares na superfície da Terra. Analisando os tempos de viagem, os caminhos e as mudanças nessas ondas, como elas aceleram, desaceleram, refletem ou refratam ao encontrar diferentes materiais e fronteiras. Os geofísicos conseguem criar um mapa detalhado do interior da Terra. Por exemplo, o fato de as ondas S não passarem pelo núcleo externo foi a prova-chave de que ele é líquido. É como usar ecos para mapear uma paisagem invisível. Outras peças do quebra-cabeça vêm de fontes diferentes. Experimentos de laboratório, por exemplo, tentam recriar as pressões e temperaturas imensas do interior da Terra. Os cientistas espremem amostras minúsculas de rocha e metal entre bigornas de diamante para ver como se comportam. Meteoritos, que são restos do início do sistema solar, também dão pistas. Acredita-se que a composição deles seja parecida com a composição geral da Terra, oferecendo dicas sobre os materiais que formam as profundezas escondidas do nosso planeta. É uma combinação esperta de observação, experimento e modelagem teórica. Seção 8. O abraço do núcleo. Sua importância vital para a vida na Terra. O núcleo da Terra, tanto o interno quanto o externo, pode parecer incrivelmente distante, um inferno longínquo, enterrado milhares de quilómetros debaixo dos nossos pés. É fácil pensar que o que acontece lá embaixo não tem muita coisa a ver com o nosso dia a dia, mas nada poderia estar mais longe da verdade. O núcleo, mesmo invisível, tem um papel profundamente importante em tornar a Terra um planeta habitável. Sua influência se estende até a superfície, moldando nosso mundo e protegendo a vida que floresce aqui. Seu abraço, embora de fogo, é essencial. A gente já falou de uma das suas contribuições mais críticas, o campo magnético da Terra. Gerado pelo ferro líquido agitado no núcleo externo, esse campo magnético age como o escudo invisível do nosso planeta. Ele desvia o fluxo contínuo de partículas carregadas do Sol, conhecido como vento solar. Sem essa magnetosfera protetora, o vento solar erodiria nossa atmosfera, arrancando os gases vitais para a vida. Ele também nos protege de grande parte da radiação cósmica prejudicial. As agulhas das bússolas apontam para o norte por causa desse campo, guiando viajantes por séculos. Pensa nos bandeirantes se guiando por aí. O calor que vem do núcleo é outro fator crucial. Esse calor interno, uma combinação do calor primordial da formação da Terra e do calor da decomposição radioativa, é uma força motriz para a atividade geológica. Ele alimenta as correntes de convecção no manto. Essas correntes do manto, por sua vez, movem as placas tectônicas. A tectônica de placas é responsável pela criação de continentes e bacias oceânicas, pela formação de montanhas e pela ocorrência de terremotos e erupções vulcânicas. Os vulcões, embora às vezes destrutivos, também liberam gases que contribuem para a nossa atmosfera e trazem minerais ricos em nutrientes para a superfície. Além disso, entender o núcleo nos ajuda a compreender a evolução climática de longo prazo da Terra e sua dinâmica planetária geral. Os processos nas profundezas do nosso planeta influenciam o ciclo do carbono, a distribuição de calor e muitos outros fatores que tornam a Terra única e hospitaleira. Quando procuramos por planetas habitáveis fora do nosso sistema solar, uma das perguntas que os astrobiólogos fazem é se esses mundos distantes também podem ter núcleos ativos e campos magnéticos protetores. A influência do núcleo é verdadeiramente de longo alcance, um guardião silencioso e modelador do nosso mundo. Seção 9. A viagem contínua, desvendando os mistérios mais profundos da Terra. Nossa jornada ao centro da Terra, essa exploração de sua estrutura interna, é uma história que ainda está sendo escrita. Embora a gente tenha aprendido uma quantidade imensa sobre a crosta, o manto e o núcleo, muitas perguntas fascinantes e mistérios profundos ainda existem. A ciência é um processo contínuo de descoberta,
E o interior da Terra é uma de suas fronteiras mais desafiadoras e empolgantes. A viagem do conhecimento continua, impulsionada pela curiosidade humana e pela busca por saber mais sobre o nosso planeta natal. Cientistas estão constantemente trabalhando para refinar seus modelos do interior da Terra. Como exatamente o núcleo se diferenciou do manto na Terra primitiva? Qual é a composição química precisa do núcleo interno, além de ferro e níquel? Existem variações sutis dentro dele? Como o núcleo interno sólido realmente interage com o núcleo externo líquido? E como essa interação influencia o geodínamo e o campo magnético? São perguntas complexas que exigem técnicas sofisticadas e pensamento inovador para serem respondidas. Novas tecnologias e métodos mais avançados estão sempre sendo desenvolvidos para nos ajudar a investigar essas profundezas inacessíveis com precisão cada vez maior. Redes mais densas de sismômetros, modelos computacionais mais poderosos e novas técnicas experimentais que podem simular condições ainda mais extremas fazem parte desse esforço contínuo. Estamos aprendendo a escutar com mais atenção as vibrações sutis da Terra, a interpretar seus sussurros mais tênues das profundezas e a montar um quadro cada vez mais claro de sua arquitetura e processos escondidos. Explorar o interior da Terra é mais do que apenas uma aventura intelectual para satisfazer nossa curiosidade cósmica. É fundamental para entender o passado do nosso planeta, decifrar seu comportamento atual e até prever seu futuro. Isso nos ajuda a entender riscos geológicos, gerenciar recursos e apreciar a delicada interconexão de todos os sistemas da Terra. Essa grande viagem ao coração do nosso mundo é uma prova do nosso desejo de compreender nosso lugar no universo, começando pelo chão, bem debaixo dos nossos pés. Os mistérios nos aguardam